Pronto. Pronto, gente. Nossa aula de ciências são 4 páginas, porque 2 são quase imagem só, e aí não tem muito o que fazer. Então, vamos dar uma 93 a 96. Tem pouca atividade, viu? É só explicação. Nosso assunto é recursos naturais, materiais e objetos. Faça um X nos 7 objetos usados no dia a dia que estão escondidos nessa imagem. Você tem a imagem de uma árvore. Depois você vai escrever o nome deles. Nós vamos tentar encontrar nessa árvore alguns objetos. E aí, depois nós vamos... É bom que a gente observe também. Você tá vendo que essa árvore é formada por várias figuras geométricas? Vocês lembram? Nós estudamos o cone, nós estudamos o cilindro, nós estudamos triângulo, nós estudamos retângulo, nós estudamos quadrados, e ela é feita basicamente dessas figuras geométricas. Mas dentro delas, ou seja, no meio, se você olhar com atenção, você vai ver que tem alguns objetos perdidos aí dentro, como se fossem intrusos dentro dessa árvore formada de figuras geométricas. E eu quero que você tente encontrar 7 objetos perdidos aí dentro. Eu já começo ajudando a vocês, que aí tem... Eu vou dizer só um objeto que eu vejo aí de cara. Eu vejo um balde que tá aí dentro, ou seja, o balde é como se fosse um intruso nessa árvore que é formada por figuras geométricas. Mas tem, além do balde, mais 6 outras figuras. Eu quero que vocês tentem encontrar. Por isso que nossa aula é um pouco maior, a quantidade de páginas, porque são coisas muito simples. Qualquer coisa me pergunte, viu, gente, que eu vou respondendo vocês. Na página 94, transformar e utilizar. Nós estamos falando de recursos naturais, materiais e objetos. Recursos naturais são aqueles recursos que a natureza dá pra gente. Ou seja, o homem não precisa fazer árvore, o homem não sabe também fazer árvore. Então, a árvore é um recurso natural, né, gente? E nós vamos ver vários outros recursos naturais aí no decorrer das aulas. Mas vamos começar aqui na aula 24, na página 94, aliás. Vânia e Leonardo trabalham em uma fábrica de papel. Um dia, enquanto voltavam de uma viagem, depararam-se com esta situação. Aí Vânia fala: será que teremos problema na fábrica de papel? Aí a outra menininha diz: mas o que tem a ver o incêndio dos eucaliptos com papel? Será que vocês, se eu perguntar a vocês, tem a ver se acabar, por exemplo, se as árvores acabarem, tem a ver com papel? A gente vai faltar, por exemplo, vai faltar caderno, folhas pra gente? Será que tem a ver o eucalipto com papel? O que você responderia para essa menina? Gente, eu sei que vocês sabem que o papel é feito de celulose, que é tirado de quê? Da madeira. Ou seja, se acabar as árvores, claro que se acabando as árvores acaba a madeira, acaba também a madeira, vai ter problema com a fábrica de papel. Porque o papel é feito de celulose, que é extraído das árvores, da madeira. Pronto. Vamos ver agora os recursos naturais. Os seres humanos precisam de ar para respirar, não precisa? A gente não precisa de água para beber e se banhar, de alimentos para comer. Além disso, as pessoas utilizam os componentes da natureza de muitas outras formas. A gente falou aqui que é só de água para beber. Só para beber e se banhar, tanta coisa que a gente faz com a água, né, gente? A gente precisa de água para fazer nossos alimentos, para cozinhar, precisa para limpar a casa, precisa para lavar roupa. Se vai lavar um carro, a água é o bem eu acho que é o mais precioso que a natureza nos deu. Claro que a gente precisa de terra, claro, né? O solo é muito... A gente não viveria sem ter um lugar fixo para pisar ali, que é o solo. Mas a água é um bem preciosíssimo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com ela, para não faltar. A argila, por exemplo, é um tipo de barro, né? É um material extraído do solo, né? A terra não tem dela argila, que a gente fabrica, por exemplo, bloco, telha, potes, várias coisas, vasos, né? A argila, por exemplo, é um material extraído do solo para ser utilizado na fabricação de objetos. Ele passa por transformações, ou seja, os recursos naturais, Deus nos dá, a natureza nos dá,
de forma gratuita, ou seja, a gente não paga. A gente não paga pelo ar que a gente respira, pelo solo que a gente pisa. A água a gente encontra nos rios. A gente paga água sim, se vier da Embasa, essas coisas aí já tem houve aí uma necessidade da gente pagar, porque foi feita uma instalação, uma ligação, precisa de cano, isso aqui. Mas a gente paga água dessa forma, mas no rio não. Então, a gente o povo pega a argila, alguém que fabrica, né, os fabricantes, transforma em potes, em jarros, em pratos, em várias outras coisas. Olha aí nessa página 95, a fábrica de alguma coisa com argila. Isso aqui é um esquema simplificado da produção de objetos feitos de argila. Claro que não é tão simples assim, mas olha como ele precisa ser queimado também, porque se o pote e alguma coisa feita de argila não for queimado, ele racha se você colocar no fogo, por exemplo. 2 componentes usados na fabricação do vidro são a areia e o calcário retirados do solo. Imagine aí você que o vidro, por exemplo, um copo de vidro, uma taça, esses jarros bonitos são feitos de areia e calcário. Ou seja, 2 coisas que a natureza nos deu, ou seja, de recurso natural, que o homem vem e modifica e fabrica outros objetos. Aqui a matéria-prima chega, olha a caçamba despejando areia. Ela vai para um aquecimento, depois de aquecida ela resfria, continua um processo de transformação, depois ela vira umas lâminas até formar um vidro. Ou seja, a fábrica é uma coisa muito bem pensada. Existem vários processos para que chegue a um vidro, né, gente? Então, na página 96, argila, areia e calcário existem na natureza. Não foram fabricados pelo ser humano. Assim também acontece com o ar. O ar, se a gente fosse muito grata, a gente agradeceria a Deus a todo instante. Como é maravilhoso o ar que a gente respira e que Deus deu a gente de graça e que a gente não paga nada. A água também, o solo, a luz. Vixe, a luz. Como é importante a luz pra gente, né? O calor do sol. Imagine um solzinho gostoso pra gente tomar. A gente aumenta até a absorção da vitamina que o corpo da gente produz através dos alimentos que a gente consumiu. Precisa tomar sol. A gente precisa tomar sol para que essas vitaminas sejam absorvidas para o nosso corpo. Então, esses componentes não podem ser fabricados. Por que não podem ser fabricados? Porque eles são recursos naturais. Os naturais são aqueles que vêm da natureza e a gente não sabe fabricar e nem precisa, né? Os seres vivos, os animais e as plantas também são recursos naturais, né? Planta, por exemplo, você sabe fazer uma mangueira? Um pé de manga? Não, ninguém sabe fazer um pé de manga. Por quê? Porque ele é um recurso natural. Então, da madeira é possível obter a celulose, que é o material que eu falei, que era para fazer papel, né? Olha, é o material usado para fabricar papel. Olha aí o processo. Corta-se os troncos das árvores que são levados para fábricas, onde são descascados, lavados e triturados. Depois eles são transformados em folhas lisas. Então, elas são transformadas primeiro numa pasta. Essa pasta aí, que é a celulose. Aí elas são transformadas, depois de que ela virou essa pasta, ela é transformada em folha lisa. E aí é todo um processo. Depois que forma essa folha lisa, ela vem, ó, e essa folha é separada em rolos. São separadas em rolos de papel. Então é todo um processo. Depois que virou essa pasta da celulose, mistura com ela alguns outros cozimentos. Ela passa por um cozimento, mistura algumas substâncias, e vai virando uma pasta. Dessa pasta, depois do resfriamento, ela vira umas folhas e depois é fabricado o papel, né? Aí, se eu pergunto a vocês, na página 94, quando a menininha perguntou se faltasse madeira ou eucalipto, isso teria um prejuízo, iria faltar papel pra gente? Iria. Porque se não tivesse a celulose, ou a madeira, para dela tirar a celulose, a gente não teria como fabricar o papel. Então, nossa aula de ciências foi mais explicativa, só para vocês entenderem o que são recursos naturais e não há nenhuma atividade a ser feita, tá? Espero que vocês tenham entendido.
Qualquer coisa, gente, eu estou às ordens. Amanhã a gente volta e qualquer coisa, viu? Mande vídeo, áudio ou vídeo, como vocês quiserem, ou mensagem, e eu estou aqui para responder. Um bom dia para vocês.